Então o que acontece? A Bíblia só tem um autor. O único autor da Bíblia é Deus. Moisés que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tudo bem, Moisés escreveu, mas o autor é Deus. Mas Samuel escreveu, mas o autor é Deus. Mas Davi escreveu, mas o autor é Deus. Então, o autor só é um, que é Deus, o único autor. A inspiração é o Espírito Santo. A Bíblia diz que a própria Bíblia nos revela que ela foi escrita não por vontade humana, mas homens inspirados pelo Espírito Santo receberam revelação de Deus para escrevê-la, né? Então, o que acontece? O autor é Deus, a inspiração é o Espírito Santo e o personagem principal é Jesus. Certo? Vamos avançar? Aqui, a Igreja Ortodoxa, ela cuidou bastante da palavra, né? No tocante a alguns ensinamentos. Mas agora nós vamos ver também, no tópico 3 aqui, o modernismo. A Bíblia contém a palavra de Deus. O modernismo teológico surgiu no século XIX e no século XX, como resposta ao avanço da crítica histórica, da ciência moderna e da filosofia iluminista, opondo-se à opinião ortodoxa tradicional de que a Bíblia é a palavra de Deus e busca reinterpretar a fé cristã à luz da razão, da experiência e do progresso cultural. Muitas vezes relativiza a inspiração bíblica e os dogmas, priorizando a dimensão ética, simbólica e existencial da religião. Com o modernismo, muitas pessoas vieram a crer que a Bíblia meramente continha a palavra de Deus, pois dizia que ela foi vítima da sua época, como acontece com qualquer livro de lendas ou mitos, então que deveria ser rejeitado. Foi fortemente criticado por tradições conservadoras, sendo visto como uma ameaça à integridade da ortodoxia. Bom, na realidade, o modernismo, por conta deles, eles já tinham reescrito a Bíblia, certo? Só que, quando vai fazer uma análise, e essa análise ela passa por um processo cultural, eles queriam colocar a Bíblia de um jeito que fosse algo assim banal, que pudesse ser até rejeitado. Na realidade, tem muitas pessoas que falam assim: não acredito na Bíblia não, que o que a Bíblia fala não tem base. Às vezes não tem base, sabe por quê? Porque a pessoa não conhece a Bíblia. Eu, ainda no 2º grau, finalizando o colégio, uma amiga minha começou a ler a Bíblia, e ela falou assim: eu comecei a ler a Bíblia, mas não estou acreditando em nada. Eu falei: por que você não está acreditando? Assim, porque a Bíblia tem umas histórias muito difíceis de entender, difíceis de interpretar. Eu falei assim: qual livro que você está lendo? Ela falou assim: Apocalipse. Eu falei: pronto. Irmão, 80% do livro de Daniel, 80% do livro de Daniel é escatologia. 80% do livro de Apocalipse é escatologia. Então, se são livros proféticos, é mais fácil de entender. Livros históricos, é mais fácil de entender. Livros poéticos, é mais fácil de entender. Agora, livros que falam de escatologia, que é Daniel e Apocalipse, 80% do que você lê não é aquilo que você lê. Tem um significado. Eu acho que eu falei isso na aula passada, mas eu toco de novo no dia de hoje, principalmente por causa dessa questão do modernismo. E o modernismo ele tende a quê? A rejeitar a Bíblia. A mulher vai lá ler Apocalipse, assim é porque um homem sentado no cavalo branco. Quem está entendendo, diga amém. Um homem sentado no cavalo branco, quem está entendendo, diga amém. Fala, irmãos, pode falar amém. Amém. Um homem sentado no cavalo branco é fácil de entender, não é? Aí na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é fácil de entender, não é? Agora está saindo da sua boca uma espada de 2 gumes, é fácil de entender? Não é.
Não é fácil de entender. Só que a Bíblia, ela é assim, ó, ela tem o enigma e ela tem que ter a resposta. Aí você pega a resposta ontem, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, é apta para discernir intenções e pensamentos dos corações do homem, divide células, juntas, medula e por aí vai. Então, o que está falando lá em Apocalipse, a resposta está em Hebreus. Mas a mulher começou lendo Apocalipse. Para quem vai ler a Bíblia, principalmente nos dias de hoje, eu aconselho Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros evangelhos, porque lá você pega uma palavra mais tranquila. Aí você vai pegar a Bíblia lá em Juízes. O Juízes, irmão, é o período mais sombrio, período que o povo estava desviado, cada um andava segundo o seu caminho, e era entregue na mão dos medianitas, e era entregue na mão dos filisteus. É o período mais sombrio da Bíblia. Não é nem um período interbíblico, porque no período interbíblico Deus fez silêncio, que é a transição de Malaquias para Mateus. Deus fez silêncio. Mas o período mais sombrio da Bíblia relatado é Juízes. Por quê? Porque o povo foi contra Deus. Josué fez muita coisa, mas quando ele fala assim, ó, eu não sei quem vocês querem servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué fala aquilo ali. Ele fala que ele e a casa dele vai servir o Senhor. Mas será que a casa dele continua servindo ao Senhor? É uma pergunta. Isso aí a gente pode falar depois numa mensagem ou em outro momento. Será que a casa dele continuou servindo ao Senhor? Porque se você for fazer uma analogia, irmãos, o povo de Juízes, ele está tudo desviado. Está tudo desviado. Cada um está andando segundo o seu caminho, certo? Então essa questão do modernismo, ela é perigosa. E a pessoa fala assim, tem uma Bíblia moderna aqui. Não, moderna de capa, moderna de quê? Moderna de escrita. Tudo bem, hoje a gente tem a Bíblia escrita em mais de 53 línguas. Às vezes você pega uma escrita ali, beleza. Mas se é uma escrita que mexer no texto do canão sagrado, já é algo para você ficar preocupado. Você pega a Bíblia católica, você não encontra o que você encontra na Bíblia evangélica. Não encontra. Não é só a questão dos 7 livros, não. 1 Macabeus, 2 Macabeus, sabedoria, não é só a questão dos 7 livros, não. Você vai lá na Bíblia católica, no Salmo 115, o Salmo 115 não está lá. Não está lá, irmão. Não está lá. E no original, o Salmo 115 tem que estar em todas as Bíblias. Mas você vai na Bíblia católica, você pega o Salmo 115 não está lá. Por que não está? Porque vai bater em cima da idolatria. O Salmo 115, escrevendo lá, vai dizer, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Nosso Deus está no céu, faz tudo que lhe apraz. Os ídolos deles são obras feitas por mãos de homem. Aí Davi vai fazendo a narrativa. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem ouvidos, mas não ouve, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpa. Aí ele poderia parar a narrativa, irmão, mas ele continua. Aí quando ele vai finalizar, ele fala assim, ó, torne-se semelhante a eles, todos que fazem, todos que neles confiam. E sabemos que o carro forte da igreja católica é a idolatria. Infelizmente, essa é a triste realidade. Até uns católicos que são carismáticos, tem uns católicos que não idolatram, só tem a santinha lá. Mas de vez em quando ele vai lá e faz uma reza, a santinha. E sabendo que santo não resolve o problema. Quem é o santo que resolve o nosso problema? Só Jesus. Só Jesus. Então ele pegou o Salmo 115, ou mudou para o 114, ou mudou para o 116. Mas o 115 não está lá não. 4. Neortodoxia. A Bíblia torna-se palavra de Deus. A neortodoxia nasce no início do século XX, sobretudo com Karl Barth, como relação ao liberalismo teológico e ao modernismo. Afirma novamente a soberania de Deus e a centralidade da revelação bíblica, mas sem retornar ao fundamentalismo rígido. Destaca que o ser humano, em sua condição pecaminosa, não pode alcançar a Deus por meio da razão, somente por revelação divina em Cristo e a fé é possível. Reafirma, portanto, elementos da ortodoxia clássica, mas dialoga criticamente com a modernidade,
A revelação em relação à Bíblia significa o ato de Deus comunicar-se com a humanidade, mostrando quem Ele é e qual é o seu propósito. A Bíblia é o registro escrito e inspirado da revelação divina, dando para guiar a fé, a vida e a salvação do ser humano. A neortodoxia aqui, ela trabalha aqui junto com uma reação ao liberalismo teológico e o modernismo. O que acontece? As pessoas que são neortodoxas, elas têm a Bíblia como palavra de Deus, mas elas também têm aqui as suas imposições. É engraçado, algumas pessoas também, elas falam assim: eu sou cristão. É cristão? É. Mas você vai na igreja? Não. Mas eu sou cristão. E tem como ser cristão sem ir na igreja? Tem um conceito da pessoa. O conceito da neortodoxia, ela se iniciou no século XX, com a relação ao liberalismo teológico e ao modernismo. Ela vai fazendo o quê? Ela vai adaptando para as pessoas aceitarem. Ela vai fazendo o quê? Uma adaptação para as pessoas aceitar ela. Tópico 2 aqui, a inspiração das Escrituras. Doutrina de que a Bíblia foi escrita por homens, guiados sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, de modo que escreveram a palavra de Deus. Então agora aqui nós vamos tocar nas questões da escrita. Alguém quiser abrir para nós 2 Timóteo 3,16, outra pessoa pode abrir João 17,17, outra pessoa pode abrir Salmo 19,7, e por enquanto é esses aí. Toda escritura é divinamente inspirada. Quem achou 2 Timóteo 3,16, segura aí que agora nós vamos fazer a leitura tudo uma vez. O 3, a autoridade da Bíblia. A Bíblia é a autoridade final para a fé e conduta cristã. Santificais na tua verdade, a tua palavra é a verdade. João 17,17. 4, a inerrância, a infalibilidade. Afirma que a Bíblia não contém erros nos manuscritos originais e é verdadeira em tudo que afirma. Salmo 19,7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A canosidade. 5, a canosidade, o estudo de como os livros foram reconhecidos como inspirados e incluídos no cânon das Escrituras. 6, a transmissão e preservação dos textos. Análise da fidelidade da cópia e conservação do texto bíblico ao longo dos séculos. 7, traduções e versões da Bíblia. Estudo das traduções bíblicas ao longo da história e a sua importância para a propagação da fé. 8, a interpretação bíblica hermenêutica, a metodologia correta para interpretar as Escrituras com fidelidade ao texto original e ao propósito divino. Quem achou lá? 2 Timóteo, faz a leitura para nós, por favor. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quem achou João 17,17? Quem achou o Salmo 19,7? A lei do Senhor é perfeita e vigorosa. Há almas dos testemunhos do Senhor, são dignos de confianças e como sábios dos experimentos. Irmãos, então vamos lá. Vamos manter a ordem aqui para os irmãos não se perderem. Então nessa ordem aqui, a gente está falando agora sobre a inspiração das Escrituras. Se amanhã uma pessoa te perguntar de onde vem a inspiração das Escrituras, qual o texto que você vai mostrar? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, beleza. Se alguma pessoa te perguntar sobre a questão da autoridade da Bíblia, qual que é a autoridade da Bíblia? A Bíblia é a autoridade final
para a fé e conduta cristã. Está lá em João 17:17. Santificais na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Se uma pessoa te perguntar sobre a inerrância e a infalibilidade da Bíblia, ou seja, para a Bíblia não falhar, você vai falar Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Agora, sobre a questão aqui da canonicidade, transmissão e preservação dos textos, isso aqui é algo da história. Então presta atenção. Tem coisa que a gente vai encontrar versículos bíblicos para responder às pessoas, e tem coisa aqui que a gente vai encontrar no contexto histórico. No contexto histórico, muitas pessoas, irmãos, até é um pouco constrangedor quando a gente encontra pessoas, teólogos hoje, que não são mais cristãos. Porque existe teólogo cristão, existe teólogos que não são cristãos. Existem pessoas que ele sabe que a Bíblia é verdade, mas infelizmente ele não crê em Deus mais. Por quê? Porque ele chegou num ponto que ele pensa que ele resolve as coisas por si só. Você está entendendo? Então, isso é algo perigoso. Outra questão perigosa também, ao a gente adquirir o conhecimento, é a gente desprezar quem não tem. Eu, por exemplo, eu consigo sentar aí e ouvir uma criança que falar do amor de Deus. Eu sei que, com o conhecimento que Deus me deu, a criança está falando na sua simplicidade, na sua inocência, na sua graça. Às vezes tem uma criança que vai vir louvar um louvor, aí às vezes o louvor ali você vê que não é 100% escritura. Não é todos os louvores que é 100% escritura. Até mesmo os louvores modernos hoje, uma grande parte dos nossos louvores, infelizmente, os compositores, alguns não são nem cristãos, mas eles compõem e entregam para o mercado gospel. E a instrução hoje dada para muitos compositores fala de tudo, fala de amor, fala de graça, fala de paz, mas não fala de Deus, não fala de Jesus e nem do Espírito Santo, que aí a música vai ser sucesso. Então vocês podem depois analisar, ou lá umas 30 músicas na casa de vocês, vocês vão ver que tem música aí que é sucesso, mas você não acha Deus, você não acha Jesus, e você não acha o Espírito Santo na música. Ah, mas essa música aí não presta. Não, até que presta, mas tem muitos compositores que já fazem isso de propósito. Tem muitos compositores que já fazem isso de propósito. Por quê? Porque aí o mercado compra, mas a gente não quer saber o que o mercado compra. A preocupação nossa não é uma inspiração mundana, a preocupação nossa é com a inspiração divina. Amém, irmãos? Amém. Sobre essa questão da canonicidade, eu estava falando que alguns teólogos, eles acabam não crendo que a Bíblia ela é ali algo para você viver como cristão. Por quê? Porque fala assim, não, a Bíblia original quem tem é só o Vaticano. Tem gente que fala isso. A Bíblia original daqui para cá passou 2000 anos, vocês acham que não mudaram? Tem gente que fala isso. Só que eles esqueceram daquele texto que tem na Bíblia. Fala assim, ó, que Deus fala assim, ó, quem acrescentar ou tirar algo desse livro, vai ser cobrado. Então, irmãos, eu creio na autenticidade da Bíblia. Eu creio que muda a linguagem por questão de estações e tempo. Mas, por exemplo, aqui, ó, vamos usar aqui uma verdura, né? Mandioca é verdura, né? Mandioca para nós é mandioca, mas você chega lá no Maranhão, não é mandioca. Você chega lá no Maranhão, é macaxeira. Aí você chega lá no extremo do sul, não é nem mandioca nem macaxeira, é aipim. Você está entendendo? É igual a questão do geladinho. Aí tem lugar que é geladinho, tem lugar que é din-din, tem lugar que é laranjinha, tem lugar que é cremosinho, mas é a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa, show. Você está entendendo? É a mesma coisa, só que com a transliteração dos textos, algumas pessoas duvidam da canonicidade, enquanto eu acredito que não tem como mexer, porque se mexer aqui dá problema ali, se mexer aqui nesse texto aqui dá problema ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu um anjo para morrer por nós. Irmão, não dá, não mexeu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não dá para você falar assim, vamos tirar Jesus daqui, vamos botar um anjo. Não dá para mexer. Não dá para mexer. Mexe às vezes assim, em alguns textos. Se você for pegar na Bíblia, alguns são mais resumidos. Você vai ver as traduções de linguagem. Algumas linguagens elas dão diferença no falar, mas no final fala a mesma coisa. Você pega lá um texto que tem lá em Jó, é um texto muito conhecido. Aí você pega lá, está falando uma coisa. Aí você pega outra tradução, está falando outra coisa. Um outro texto também João capítulo 11, versículo 35, está escrito lá: Jesus chorou. Aí você pega outra tradução, pode ser que tenha outra coisa lá, mas ele vai chorar do mesmo jeito. Aí você pega a diferença de tradução de linguagem. Meu celular tem mais ou menos umas 18 traduções. Pode dar uma diferença aqui, outra ali, mas quando você bota na balança é a mesma coisa. Entendeu? Aqui agora, depois da cronologicidade, nós falamos da transmissão e preservação dos textos, as traduções e versões da Bíblia, a interpretação bíblica. Essa questão da interpretação, ela é uma metodologia correta para interpretar as escrituras com fidelidade ao texto original. Quero tocar aqui um pouco nessa questão da interpretação. É o que eu falei para os irmãos na aula passada. Tem muita gente que pega a Bíblia e quer fazer ela mostrar uma coisa que ela não está falando. Esse texto aqui eu quero que ele fale isso, mas o texto não está falando isso. Mas esse texto aqui eu quero que ele fale isso, mas o texto não está falando isso. Então essa questão da interpretação bíblica é uma questão de hermenêutica. Ela é muito séria, irmãos. É muito séria, porque uma interpretação correta é a nossa obrigação como cristão, mas uma interpretação errada, ela causa um prejuízo terrível, terrível, porque você interpreta errado aqui, o outro interpreta ali, o outro interpreta lá, e tem alguns pregadores, né? Eu falei na aula passada, no afagar da mensagem, eu falo assim, vou implementar aqui. Até falei na aula passada, assim, que Paulo estava no caminho de Damasco, aí ele pegou e caiu do cavalo, Jesus derrubou ele do cavalo. Aí você vai olhar, o texto não tem cavalo. Por quê? Porque a interpretação dele está errada. Ele botou um cavalo no texto e no texto não tem cavalo. E muita gente, eu perguntei na aula passada, o povo ficou com vergonha de se manifestar, mas eu já vi, irmãos, mais de 10 pregadores diferentes falando que Paulo, Jesus derrubou ele do cavalo. Enquanto você vai olhar no texto, lá não tem cavalo. Então essa questão da interpretação é perigosa. Perigosa por quê? Porque eu interpreto ela errada aqui, aí eu passo a mensagem para frente, irmão. A mensagem foi passada para frente. Aí uma pessoa vai fazer o quê? Vai pregar errado também. Aí outra vai pregar errado, outra vai pregar errado. Fala assim, onde é que você aprendeu isso? Aí vai falando assim, não, eu aprendi com o Carlos. Aí o Carlos falou, eu aprendi com o Carleano. O Carleano, eu aprendi com a Simone. A Simone, eu aprendi com o Jonas. Aí o Jonas fala assim, eu aprendi com o pastor Milton. Aí vai puxando, vai chegar em mim. É por isso que tem alguns pastores que ficam meio cismados de trazer gente aqui. E às vezes o cara joga o texto, interpreta do jeito que ele quiser. Interpretação errada. A interpretação bíblica ela tem que ser correta. Já viu um pregando de Jonas lá que era uma baleia. Engoliu Jonas. Uns falam que é baleia, outros falam que é um grande peixe, outros falam muita coisa, né? Mas a interpretação ela tem que ser correta. Não precisa da gente aumentar e nem diminuir nada. Vamos para o tópico 3, o capítulo 3, na realidade, ele vai falar da inspiração e a autoridade da Bíblia. A bibliologia, portanto, é fundamental para todo estudo teológico, pois estabelece a base sobre a qual todas as outras doutrinas são construídas. Sem uma compreensão correta sobre a natureza da Bíblia, a autoridade de qualquer ensino espiritual se torna instável. E é através da bibliologia que reconhecemos a Bíblia como palavra revelada, inspirada, confiável
e autoritativa de Deus para a humanidade, fundamentada a fé e no Deus revelado, confirma a autoridade das Escrituras, garante segurança doutrinária, orienta a vida prática do crente, defende a fé cristã contra o ceticismo. Irmãos, então isso aqui é muito sério, ó. Até o autor está falando algo aqui que eu já ia tocar na aula de hoje. Algumas pessoas falam assim: por que nós não começamos com outra matéria? Não, essa matéria mesmo. A primeira matéria é essa mesmo. A primeira matéria é você entender que a Bíblia é 100% palavra de Deus. Eu queria começar com a matéria de escatologia. Eu amo escatologia, mas é uma das últimas matérias. Porque a primeira coisa que você tem que entender é que a Bíblia é palavra de Deus. E contra a palavra de Deus vai vir muita coisa contra, irmão. Vai vir muita coisa contra. Então, tem a questão da inspiração, tem a questão da autoridade bíblica, tem a questão, ela é fundamentada no Deus revelado. Romanos 10:17 diz: assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16, nós já fizemos a leitura. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então o que acontece? A primeira matéria tem que ser essa aqui mesmo, bibliologia. Garante a segurança doutrinária, Gálatas 1,8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja maldito. Que a palavra anátema, ela significa maldito. Mas o pastor Milton me ensinou assim. Aí o pastor Milton vai embora, né? Aí desceu um anjo lá na sua casa e te ensinou diferente. Te ensinou algo que não está na Bíblia. Aí sabe o que acontece? Que Paulo fala para a igreja da Galácia, fala assim: mas ainda que nós mesmos, Paulo está falando dele e das pessoas que andavam com ele, nós mesmos, eu e minha turma, ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que vos já tem anunciado, seja maldito. Irmãos, é lamentável, mas eu preciso tocar nesse assunto aqui. Você acredita que muitas pessoas são tiradas de dentro da igreja e são levadas para outras religiões, que não tem a Bíblia como regra de fé, que não tem a Bíblia como bússola, que não tem a Bíblia como ensinamento? Acredite os irmãos. Agora, recentemente, inaugurou em Goiânia uma mesquita. A mesquita, os irmãos sabem que é da religião do islamismo. E essa mesquita foi inaugurada lá. E pensa no povo que tem dinheiro, irmão. E pensa no povo que vem crescendo. Eles têm dinheiro e vem crescendo, só que doutrina deles tem nada a ver com a Bíblia. O livro deles é o Alcorão, tem nada a ver com a Bíblia. Inauguraram a mesquita em Goiânia, já tem muita gente lá, já tem muito aluno lá. Então o que acontece? Muitas pessoas anunciando uma outra mensagem, nem vou falar um outro evangelho, anunciando uma outra mensagem. A Bíblia, ela orienta a vida prática do crente. A bibliologia confirma que a Bíblia é suficiente para instruir o cristão em todas as áreas da vida: espiritual, moral, social, emocional. Salmo 119, versículo de número 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A Bíblia, como revelação divina, é a bússola, é o mapa para o caminho do cristão. Aí tem gente que fala assim: nossa, eu queria uma bússola, eu queria um mapa. É a Bíblia, ela é o mapa.
ela defende a fé cristã contra o ceticismo, o que também infiltra demais nas nossas igrejas, ou até mesmo a gente se estudar e não continuar sendo espirituais, a gente fica cético. O que é o cético? Vamos lá? Num tempo de relativismo e ataques à veracidade da Bíblia, a bibliologia fornece respostas racionais e espirituais àqueles que questionam a origem, a autenticidade, a autoridade das Escrituras. 1 Pedro 3,15. Antes santificais ao Senhor em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Conhecer a Bíblia é estar preparado para defender a fé com firmeza e sabedoria. O que é o cético? O cético ele não crê mais na Bíblia, ele fica cético. Vamos traduzir com uma palavra mais fácil de entender, ele fica insensível. Ele fica insensível. Aí a pessoa vem aqui e faz a leitura do versículo, insensível, já ficou cético. Aí a pessoa está aqui pregando, para ele não muda nada, ficou que jeito? Cético. E o cético ele tem um caminho próximo da incredulidade também. A bibliologia é indispensável para a fé cristã, pois estabelece a base sobre a qual a fé se desenvolve, reafirma a autoridade e veracidade das Escrituras, fornece direção segura para a vida espiritual, protege contra enganos e fortalece a doutrina, sustenta o crente diante das crises e dúvidas. Sem a bibliologia, a fé cristã se tornaria instável, vulnerável e desconectada da revelação divina. Por isso, conhecer e valorizar essa disciplina é essencial para quem deseja crescer em maturidade espiritual e fidelidade bíblica. Então, o que acontece? Ela é indispensável. Mais uma vez eu toco nesse assunto. Por que tem que ser a primeira matéria? Você entender o que você está estudando, palavra de Deus, porque a bibliologia ela é a base das outras matérias. Como que eu vou entrar em escatologia se eu não entendi nem ainda como que a Bíblia foi escrita, da sua veracidade, se eu não entendi que ela é indispensável? Ela vem com muitos aqui artifícios, estabelecer a base sobre a qual a fé se desenvolve, reafirmar a autoridade e veracidade das Escrituras, fornecer a direção segura para a vida espiritual, proteger contra enganos e fortalecer a doutrina, sustenta o crente diante das crises e dúvidas, irmão. E tem gente que ele entra em crise rapidinho, e dúvida então tem demais. Você acredita que a gente tem cristão dentro das nossas igrejas com 10 anos, 20 anos, 30 anos, ele ainda tem dúvida da sua salvação? Mas como é que eu vou fazer para ir para o céu? Recentemente agora, a gente pegou um caso de um obreiro evangelista desviado. Desviou, o homem desviou. Jesus para ele passa reto. E agora ele deu um câncer, está em estado terminal. E queria que ele renovasse a aliança, pelo menos salvar a alma, né? Porque o corpo já está terminal. E não aceita. Evangelista. Não aceita mais. Não aceita falar de Deus, não aceita falar de Jesus. E isso é perigoso. É perigoso. A pessoa num certo momento entrou numa nostalgia de dúvida, entrou em crise. Irmão, se eu estou passando por uma crise, Deus está do meu lado, é muito melhor, ué. Agora eu estou passando por uma crise, por um momento difícil, não, vamos largar a igreja, vamos largar Deus, para Deus ver o que é bom para nós. Irmão, Deus, sem você
ele continua sendo Deus. Agora, quem é você sem Deus? Quem somos nós, irmão, sem Deus? Aí tem gente que fala assim, eu vou virar as costas para Deus, Deus vai ver agora. Vai ver o quê, irmão? No mundo tem 7 bilhões de pessoas, quase indo para 8. Aí você está no meio dos quase 8 bilhões, virar as costas para Deus ver. Que você faz falta. Você faz falta onde? Que eu faço falta na igreja. É que eu faço falta não sei aonde. Que eu faço falta não sei aonde. Irmão, para Deus, você faz falta sim. Porque Deus é amor, Deus te ama, Deus te quer bem, Deus te carrega no colo. Mas tem gente aí que tem tanta opção para lutar, para guerrear, para pelejar. Aí vai lutar contra Deus. É o que eu falei na aula passada. O Jacó lutou com Deus. Se ele luta contra Deus, Deus matava ele. Ele lutou com Deus. Aí tem gente que entra num estado de dúvida, num estado de depressão, opressão, num declínio financeiro. Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo. A começar a pegar em 10 caixões e sepultar os 10 filhos. Aí o que ele diz? Eu sei que o meu Redentor vive. Em breve ele vai se levantar. Vai levantar como? Perdeu tudo. Irmão, tudo que Deus nos permite ter é para nós ter. O ruim é quando as coisas começam a nos ter. Possuir coisas não é ruim nem pecado. O ruim é quando as coisas começam a nos possuir. Tem gente que pediu Deus tanto um carro, depois que comprou um carro, nunca mais voltou na igreja. Tem gente que pediu tanto Deus um emprego, depois Deus deu um emprego e nunca mais voltou na igreja. Tem gente que pediu tanto Deus uma vida boa, depois que Deus deu vida boa, não veio na igreja. E não é só quem tem vida boa não, quem tem vida ruim também, quer colocar na conta de Deus. E eu vou falar para vocês, Deus não paga a conta de ninguém. Cada um paga as suas contas. Deus te dá saúde, te dá graça, te dá sabedoria, entendimento, discernimento, intrepidez, coragem, força, fé. Deus não me ajudou. Não te ajudou o quê, irmão? Você está vivo, está respirando. Você está com saúde. Capítulo 4, para nós encerrarmos. O que é inerrância? A inerrância significa a escritura conforme originalmente inspirada por Deus, são isentas de qualquer erro. Isso inclui não apenas os temas teológicos, mas também os fatos históricos e declarações morais que a Bíblia registra. O que a Bíblia registra? Uma diferença entre a inerrância e a infalibilidade. A infalibilidade, a Bíblia é incapaz de falhar naquilo que propõe. Agora, irmãos, olha para você ver tanto que é bom a gente crer na Bíblia. Se a Bíblia é incapaz de falhar naquilo que propõe, tantas coisas que o Senhor nos propõe. Sabe quantas promessas tem aqui? 32 mil promessas. E na realidade a gente não dá com nem de usar tudo. Das 32 mil, me dá só o dízimo aí. 3.200 promessas, não dou conta de usar tudo. Me dá só o dízimo. O dízimo dos dízimos. Me dá só 320 promessas. Não dou conta de usar tudo. Me dá só o dízimo dos dízimos. 32. Aí tá bom, né? Não baixa mais não. Vamos ficar com aquela: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Só essa aí já tá bom. O resto vai, ele está comigo toda hora. Só uma já estaria bom. A Bíblia tem 32 mil promessas. 32 mil promessas. Aí tem gente que não enxerga a Bíblia. Bom, como que você não enxerga? Como que você não enxerga a Bíblia que tem 32 mil promessas, mas você enxerga uma pessoa que para diante do você e começa a desvincular o você daquilo que você foi ensinado?
a seguir, a crer, a obedecer. A Bíblia ela é incapaz de falhar naquilo que propõe. A infabilidade, a inerrância. A Bíblia não é em nenhum ponto dos seus ensinos ou registros. A inerrância e a infabilidade, ambas caminham juntas, pois a palavra não pode errar e nem falhar. Aí tem gente que fala assim, ó, Deus tarda, mas não falha. Quem é que já viu esse ditado? Aí tem gente que bota lá dentro da Bíblia o versículo aí, né? Bota como versículo. Deus tarda, mas não falha. Não tem isso na Bíblia não. Deus não tarda, Deus não falha, mas não tem na Bíblia não. Sabe por quê? Deus nem tarda e nem falha, mas Ele não faz. Ainda que a gente tenha Ele como tardio, está na Escritura, Ele só faz no tempo dele. Ah, mas eu estou esperneando, Ele só vai fazer no tempo dele. Ah, vou colocar na parede, Ele só faz no tempo dele. Ah, eu vou sair da igreja, mas Ele só vai fazer no tempo dele. Porque no nosso tempo é agora, né? Nosso tempo é agora. E o tempo de Deus fala, não, calma, estou te preparando, estou te moldando, estou te lapidando. Não adianta Deus te dar agora, o que você vai fazer? Em vez de ser a sua maior vitória, pode ser a sua maior vergonha. Em vez de ser a sua maior conquista, pode ser seu maior fracasso. Em vez de ser seu maior sucesso, pode ser sua maior derrota. Por quê? Porque você quer fazer no seu tempo, enquanto Deus tem o tempo dele. Vamos avançar? Fundamentos bíblicos da inerrância. Deus é verdadeiro. Está em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse texto aqui eu conheço de cor. Agora o outro aqui, Tito 1:2. Alguém abre para nós aí, Tito 1:2. Ele não mente e nem se engana. A palavra de Deus é verdade. João 17:17, nós já leu. Jesus afirma a autoridade e a exatidão da Escritura. Mateus 5:18. Alguém abre para nós Mateus 5:18. Outro abre em João 10:35. A inerrância é uma consequência da natureza do autor divino. Imagine, Deus fala assim, ó, vou prometer um trem para vocês aqui, vou colocar na Bíblia, mas não sei se eu dou conta de cumprir não. Ah, irmão, Deus não vai fazer isso. Porque algumas pessoas falam assim, Deus, faz isso, aí Deus fala assim, não, eu não posso passar por cima da minha palavra. Por que Deus tem que tirar Adão e Eva do Éden? Porque ele já tinha deixado na palavra dele. Vocês podem comer toda a fruta do jardim, mas se vocês comerem da fruta do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser expulsos do jardim. Comeu, desobedeceu, está fora do jardim. Por que Deus traz condenação para o mundo antigo, salvando apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos sem Cã e Jafé e as 3 noras? Porque o mundo antigo estava zombando de Deus. Você está entendendo? Então Deus não vai quebrar a sua palavra. Amém? Quem é que achou os textos aí? Pode ler. João 10:25. Pode ler. Pois se a lei chamou Deus aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, as Escrituras não podem ser anuladas. Certo. Mateus 5:18, Tito 1:2. Tito 1:2. Isso. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Certo. Alguém achou Mateus 5:18 para fechar aqui?
Mateus 5,18. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Amém. Irmãos, aí ó, a própria Bíblia está falando que tudo vai se cumprir. A gente fala assim, mas Jesus não vai voltar mais não, vai voltar sim. Tem quanto tempo que Jesus prometeu que vai voltar? Hã? 2000 anos. Mais de 2000 e pouquinho. 2026, né? Estamos em 2026. Só que, irmão, 1000 anos para Deus é como um dia. Um dia é como 1000 anos. Só tem 2 dias só. Só tem 2 dias. E eu não acredito, porque eu posso acreditar, né? Posso acreditar, posso ter a minha fé. Eu não acredito que vai completar 3 dias. Ou seja, eu não acredito que esse mundo complete 3.000 anos. E eu não vou estar aqui. Eu creio no arrebatamento a qualquer instante. Eu creio no arrebatamento a qualquer instante. Agora, dificilmente vai ter 3.000 anos. Se for, gerações futuras viverão e contarão. Mas alguns falam assim, ah não, já tem 2026 anos, tem só 2 dias. 1000 anos para Deus é como um dia é como 1000 anos. Quem ficar aí já vai nascer. É. Eu não quero estar aqui, eu quero estar salvo em glória. Deve estar lá, aqui. Vamos falar aqui das evidências da inerrância. Evidência interna, uma harmonia entre os livros, apesar de séculos de diferença entre os autores, profecias cumpridas com precisão, como as messiânicas. Evidência externa, descobertas arqueológicas que confirmam relatos bíblicos, coerência textual entre milhares de manuscritos antigos, testemunho da igreja ao longo dos séculos. Então vamos lá. Então a gente vê aqui que as evidências internas têm uma harmonia entre os livros. Por que os livros que a Bíblia Católica tem, que são 7 livros a mais, são considerados apócrifos? Porque eles não têm harmonia. Aí eles falam uma coisa lá que não tem nada a ver com nenhum outro livro da Bíblia. Aí fala lá do anjo Rafael, vai falando de não sei o que, vai falando de não sei o que. Mas não tem harmonia. Não tem. Tem que ter uma harmonia. Ele não tem harmonia entre esses livros que são considerados apócrifos. E os outros livros têm. As profecias cumpridas com precisão, principalmente as messiânicas, que Isaías está profetizando 730 anos antes do Cristo nascer. Ele vai nascer de uma virgem. Você está entendendo? Então está falando ali em Isaías 53 que ele vai ser levado como ovelha muda ao matador, que vai cair sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Lá em Salmo fala que vai repartir as suas vestes e lançar sorte. Está vendo que tem uma harmonia entre os livros? Isso é a questão interna. Na questão externa, muitos milionários, talvez até bilionários, gastaram milhões conferindo de ponto em ponto com descobertas arqueológicas para provar se a Bíblia é verdade. E quando terminaram de gastar o dinheiro, comprovou que é verdade. Gastou o dinheiro em vão. Esse dia lá em Israel. Aí a ciência fala assim, nós descobrimos. Demorou não sei quantos anos para descobrir, séculos e séculos. A ciência descobriu que a Terra não é sustentada por nada. Mas se tivesse lido o livro de Jó, tinha economizado aí centenas de anos. Porque no livro de Jó a Bíblia diz que Deus sustenta a terra pelo seu poder. Ele sustenta a terra pelo seu poder. Pode falar. Estamos falando da terra nem redonda como é. Porque na geografia fala que a terra é redonda, né? Mas já estamos descobrindo aí que a terra não é redonda.
o povo vai descobrir muita coisa. Deixa eles descobrir. Quando eles vão descobrir, nós vamos projetando o céu. Irmãos, vamos aqui para os desafios contemporâneos e a inerrância. No mundo moderno, a inerrância tem sido atacada por críticas liberais que vê a Bíblia como um livro meramente humano, o relativismo pós-moderno que rejeita a ideia da verdade absoluta, as contradições aparentes que surgem por falta de contexto histórico, cultural ou linguístico adequado. Então as pessoas vão colocando aí, alguns desafios para a igreja. A igreja, irmãos, é muito criticada, entendeu? Que elas veem a Bíblia como um livro humano. Aí tem gente que fala assim: essa Bíblia aqui, aberta, ela é a palavra de Deus. Fechada, ela é um livro comum. Não, aberta ela é a palavra de Deus. Fechada ela é a palavra de Deus do mesmo jeito. Ela é a palavra de Deus. Quer dizer que eu fechei a Bíblia, ela não é mais a palavra de Deus. Aberta ou fechada, ela é a palavra de Deus do mesmo jeito. É engraçado que é o único livro que você senta para ler, o autor senta do seu lado. Ele está ali do seu lado. Deus é onipresente, onipresente. Onipresente. Ele fala assim: como que Deus é onipresente? Irmão, o sol não está aqui, está no Japão, está em tudo quanto é lugar. O sol é um luminar criado por ele. A lua não está aqui, a mesma lua que está aqui, está lá no Piauí, está em Rondônia, está no Tocantins. É um luminar criado por ele. O ar que você respira não está aqui, é ele que te dá o ar. É o Espírito Santo. O Espírito Santo que nós temos na nossa vida, ele está na Bahia, no maior movimento lá, no Camboriú, e está aqui com nós. É uma coisa mesmo extraordinária, né? Não, ele quer. O Espírito Santo de Deus, eu falei na aula passada, é o que sustenta essa terra. Pode estar lá em Camboriú, pode estar no Tocantins, em Rondônia, pode estar onde for. É a base que sustenta essa terra hoje, é o Espírito Santo. Tira o Espírito Santo da terra. Para começar, para tirar o Espírito Santo da terra, tem que tirar a igreja. Acabou, a terra vai cambalear igual um bêbado. É o sal, a igreja é o sal. É o sal da terra. Vamos avançar aqui. Nós temos aqui também um relativismo pós-moderno que rejeita a ideia da verdade absoluta. Assim, tem gente que fala assim: irmão, não acredito na Bíblia, eu não acredito em tudo. Então você está rejeitando ela como verdade absoluta. As contradições aparentes que surgem por falta de contexto histórico, cultural, linguístico adequado. Por exemplo, você entra dentro de uma aldeia indígena, e eu já tive dentro de algumas aldeias, em alguns lugares do Brasil, é perigoso. Porque tem gente que entra e pensa: não, aqui eu posso falar o que eu quiser. Não é assim não. Porque eles têm lá a língua deles, o jeito deles. É diferente. Você pregar para índio, já preguei. Você pregar para uma turma de coreano, já preguei. Aqui mesmo em Aparecida. Estava no culto lá, quando eu falei que não, uns 20 coreanos entrou para dentro. Aí eu fiquei assim assustado. Aí o pessoal da Jocum trouxe eles. Eu tenho até uma foto, acho que está lá no meu Instagram. Irmãos, eles têm uma reverência. Eu acho que nem mexer eles não mexem. Acho que eles não coçam nem o olho. A gente vê quando coça o olho, abre a boca e vira, e mexe, espreguiça, né? Eles têm uma reverência terrível, irmãos. Terrível. Você está falando, a pisca, eu acho que as piscas doidas é pequenininho. Mas, irmão, a reverência deles é diferente. Hoje na igreja você está falando, um está vendendo um trem para o outro está brigando com o outro está dando tapa, o outro está caçando um jeito de ir embora. A reverência dos coreanos é diferente. Agora a questão indígena
É perigoso, que um amigo meu foi pregar dentro de uma aldeia indígena, aí ele começou a profetizar lá. Falou assim, Deus me mostrou aqui que o cacique vai morrer. Aí os indígenas falaram assim, você ficar aqui até o cacique morrer. Porque você lançou uma profecia lá, você vai ter que ficar lá dentro da aldeia até a profecia se cumprir. Aí tem gente, eu sou doido para pregar para índio, eu sou doido para pregar em outro país. Mas você tem que conhecer a língua daquele país. Dentro da aldeia indígena, você tem que entender que o trem lá é sério. Você lançou a profecia lá, a Tainara ficar rica, aí ficar dentro da aldeia até ali rica. Tem o sangue de Você está entendendo? Então o que acontece? Aí os índios ele te prende lá dentro até a profecia se cumprir. Tem esse negócio. Eu profetizei, agora tem que ir embora. Não, você vai embora? Não. Você vai ficar aqui até a profecia se cumprir. E se não se cumprir, você não vai embora. Eles enterram, sei lá. Com 10 anos, 20 anos. 50 anos, você vai ficar lá até a profecia se cumprir. Aí tem gente que acha que receber instrução é pecado. Tem gente que acha que receber instrução é uma coisa que não precisa. Irmão, eu já tive com pastores da Colômbia, do Peru, da África, de quase todo lugar do mundo. Ultimamente agora, teve um pastor lá com a gente lá na Baleia. Ele é da, acho que é Escócia. País lá que toda vez que você prega, você toma uma surra. É o espinho na carne de pau. E aí, irmãos, tem gente que acha que é fácil. O pastor Fernando Luiz Casabé, que já veio aqui na igreja ensinar a gente, e eu tive com ele agora, né, tomando um café com ele, no final da tarde, e ele vai vir também dar aula para nós aqui de algumas matérias. Ele foi pastor presidente de convenção há muitos anos. Não só o pastor Fernando, como o pastor Lúcio da Colômbia, o pastor Zé Carlos, que está lá no Peru até hoje. Hoje é pastor presidente de campo lá. Eles não podem colocar qualquer um para pregar. O cara estava pregando uma mensagem abençoada. Sabe que jeito que fecha a mensagem? Para fechar a mensagem lá, irmãos, fica de pé, os irmãos de pé. Deus agora vai derramar chuvas de bênçãos sobre a igreja. Aí beleza, chuva de bênção, beleza. Só que aqui no Brasil, pingo de chuva. Deus vai derramar pingos de chuva, muitas gotas de chuva, pingo de chuva. Só que pingo, lá na língua deles, é pênis. Aí o que ele falou que vai derramar os pingos. Acabou, irmão. Acabou o clima espiritual, acabou a mensagem, acabou tudo. Você está entendendo? É o perigo. Perigo de ensinamento. Aí tem gente que fala assim, não, deixa eu pregar, deixa eu falar. Você não sabe nem o que você vai falar, o que significa lá nesse país que você vai falar. Você está entendendo? Esse amigo meu, irmão, ele entrou em desespero, porque ele profetizou dentro da aldeia indígena. O cacique deu um ataque lá, cardíaco, morreu, o cacique morreu. Ele falou que o cacique ia morrer. Olha o que Deus fez. Eu creio que Deus fez isso só para tirar ele de lá. O cacique morreu, irmão. Só que o homem é tão sem vigilância que ele falou que o cacique ia morrer, mas depois ia ressuscitar. Estou falando para vocês. O cacique morreu, ele ficou 3 dias orando para o cacique. Ele ficou 3 dias orando para o cacique e Deus ressuscitou o cacique. Deus ressuscitou o cacique. E eu vou falar para os irmãos, isso na época passou, tem que procurar saber a data certinho, passou até no Globo Repórter, que a equipe do Globo Repórter foi lá para entrar numa aldeia, só que os índios gostam de dinheiro, aí não levaram dinheiro. Aí essa
Aí essa aldeia lá, esses índios lá, deixaram ele, a equipe do Globo Repórter entrar sem dinheiro, sem nada. Mano, pensa num homem que ficou atribulado. Ele ficou atribulado. Ele não comia nem bebia. Ele ficou atribulado. Irmão, ficou atribulado. O cara ficou atribulado. Eu conheço história demais, mas essa história dele, ele chegou aqui, irmão, atribulado. Ele nunca mais já quis pregar para índio. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Pai, vou nadar. Vamos agradecer ao Senhor. Parou aí já?